Galerinha do quinto ano, tudo bem? Hoje a gente vai estar iniciando o módulo de ciências, né? Que é o capítulo 4 do volume 2. E nesse módulo a gente vai iniciar falando, né, da importância dos vegetais, né? Avaliar a consequência da destruição da cobertura vegetal para a saúde e para o ambiente. Relacionar a importância da cobertura vegetal ao ciclo da água, a qualidade do ar, a conservação do solo e dos cursos de água. Então a gente vai ver, vai ter que ter muita atenção, porque é uma matéria bem complexa. Então a gente vai iniciar com essa página aqui, 370, né? E aqui fala sobre a conservação do solo. Então a tia grifou essas partes aqui que considera mais importante, e eu peço que vocês façam o mesmo, né? Para chamar mais atenção. Então eu vou ler rapidamente e tá explicando, tá? Você já passou por uma situação semelhante à de Luquinho e de Priscila? Já imaginou como seriam as montanhas se desfizessem com tanta facilidade com um castelo de areia? A cada chuva, a terra da montanha deslizaria. O pior é que acontece. Infelizmente, em época de chuva, não é raro vermos notícias sobre deslizamento de terra, que muitas das vezes levam junto casas ou até mesmo comunidade. Então aqui, ó, fala, o deslizamento de terra acontece, gente, principalmente onde não tem cobertura vegetal. O que é cobertura vegetal? Onde não existe plantas. Quando o solo está desprotegido, a água da chuva entra pela superfície, levando as partículas que estiver sobre ela. Como impedir que a enxurrada leve com ela as partículas que formam o solo? E aqui vem, né, um exemplo, né, de deslizamento de terra que sofreu, né, devido à chuva. Então, como impedir a enxurrada que leva as partículas que formam o solo? Dizemos que a erosão. Tudo aquilo que se destrói e acontece antes do deslizamento, ele está acontecendo uma erosão, ele está destruindo o solo. Quando o solo é removido pela ação do vento ou da água, há uma velocidade mais rápida do que aquela que é em formato. Assim se vê um desgaste do solo. A erosão, às vezes, gente, forma paisagens admiráveis. Aqui, ó, isso aqui teve erosão do solo, né? E depois ela ficou assim. Esse aqui é no Parque Estadual da Vila Velha. E esse aqui é a erosão danificada às estradas. Você vê aqui que a estrada ela tá bem danificada, fechando o acesso para as pessoas passarem. Aí aqui, ó. Quando uma gota de chuva cai diretamente no solo, ela tem maior impacto, fazendo com que as partículas de terra soltas escoem para áreas mais baixas. Uma vez que as camadas superficiais de solo são removidas, poucas plantas sobrevivem, pois sem essas camadas mais ricas em nutrientes. Então elas ficam sem essa camada e acabam o quê? Acabam não sobrevivendo a isso. Sem solo e sem planta, a área torna-se árida e muitas formas de vida desaparecem. Por quê? Porque se não tem planta, o solo ele fica ali, né? E acaba ficando ressecado. Assim, a cobertura vegetal, ó, cobertura vegetal é onde tem planta, age como uma camada protetora da terra. Então, a cobertura vegetal, galerinha, ela tem como que proteger a terra, o solo, prevenindo a erosão, e as folhas desaceleram as gotas de chuva que caem com toda a força, né, e bem menor. Por quê? O que acontece? Quando a chuva cai, por mais forte que ela seja, na cobertura vegetal, onde tem a planta, ela vai cair e a planta, né, vai reter aquele líquido que vai distribuir para o caule da planta, porque elas precisam de água para sobreviver, e ela vai demorar a chegar ao solo. Então, o que vai acontecer? A planta ela vai desacelerar a água que escoa superficialmente, permitindo que a água se infiltre na terra, deixando de escoar por cima dela, e desse modo evita a erosão. Porque se tem cobertura vegetal, não tem como acontecer erosão. Então, só acontece erosão, gente, quando não tiver cobertura vegetal
ou quando existir pouquíssimas coberturas vegetais. Então, as plantas também têm um papel essencial, pois seguram as partículas de terra no lugar, não permitindo que elas sejam levadas com o vento e nem com a água. Então, aqui a gente vê escoar, é a mesma coisa de escorrer, e superficialmente é pela superfície o significado. Então, a gente agora vai para a página 372, né? 372 e 373, a gente tem aqui uma experiência que vocês vão precisar de uma folha de papel, um compasso, uma colher de terra seca e solta, um conta-gotas e água. Quem não tiver conta-gotas pode jogar umas gotinhas na hora da experiência, né? E aqui tá explicando como você fazer. Vocês vão responder essa página, a experiência individual, né? E depois a gente vai comentar. Depois a gente vai para a página 374, aqui fala da manutenção do ciclo da água. E aqui tem uma representação, gente, esquemática do ciclo da água, como ela acontece, que a gente já tá, né? A gente já vê com muita frequência desde do módulo anterior. Aí aqui, ele fala da cobertura vegetal e sem a cobertura vegetal que acontece, que foi o que eu falei anteriormente, né? E ele fala que quando a chuva cai sobre a planta, parte da água que chega a atingir o solo fica retida, uma parte nas folhas, outras evaporam para a atmosfera ou goteja, retardando a chegada dessa água nesse solo. Então, esse processo chama-se interceptação. Gente, o que é interceptação? É quando chove e a água, devido à vegetação, ela não chega diretamente ao solo. Ela vai passando por vários processos, onde a planta aproveita também a água através do caule, passando para as folhas. E aí faz com que a água que sobra, ela demora a chegar ao solo. Então, o que acontece? Da água que chega ao solo, grande parte se infiltra, né, nas plantas, tendo importância nesse processo, pois abre caminhos para que a chuva desça, favorecendo a infiltração. Então, aqui a gente tem um exemplo de infiltração, de como acontece. Aí aqui tá a cobertura vegetal e o ciclo da água. Eu peço que vocês observem o que a tia tá falando aqui. Aqui é um exemplo. Interceptar, gente, é interromper a passagem, tá? Por isso que esse processo se chama interceptação, porque a cobertura vegetal, ela interrompe essa passagem da água chegar direto ao solo. Então, depois a gente vai para a página 375. É importante vocês sublinhar o que a tia sublinhou até agora, tá? Na número 1, a cobertura vegetal previne a erosão dos solos, pois diminui o impacto da água. Foi isso que a tia falou. E a água, quando está mais espalhada, ela evapora menor e em menos tempo. Isso acontece porque quanto maior a superfície de contato da água com o ar, mais rápido é o processo dela evaporar. Então, você pode reparar esse fenômeno de modo como a roupa é estendida no varal. Quando você estende uma roupa no varal, gente, se você estender ela dobrada ou ela mal colocada, ela demora a secar. E se vocês estenderem ela esticadinha, a água da roupa ela evapora mais rápido. Então aqui, ele já entra na parte da floresta, que ele fala que as florestas estão relacionadas à manutenção da temperatura, né, e do clima do planeta, e por meio da fotossíntese e da evapotranspiração, as plantas controlam a quantidade de gases na atmosfera. Então, ele fala aqui que a floresta, ela tem grande parte de controlar a umidade do ar, né, e da chuva. E esses estudos sugerem que 90% de toda a água que chega na atmosfera vem da transpiração das plantas. Ou seja, a água, gente, ela tem a captação através das raízes e pelo caule, que atinge até as folhas, de onde retorna toda a água para a atmosfera, completando o ciclo a manutenção do ciclo. E aqui é importante o que ele fala, que a Amazônia libera cerca de 20 bilhões de toneladas de água por dia, apenas por meio da transpiração das árvores. Essa floresta, portanto, é responsável pela formação de nuvens
que elas são carregadas pelo vapor que levam umidade para o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Você conseguiria imaginar o que aconteceria com o clima dessa região se essa floresta fosse desmatada ou destruída? Então, gente, é um caso muito sério a pensar, né? Porque as plantas não só elas trazem benefício e alimentação para a gente, como elas controlam, né, a temperatura e o clima do planeta. Então, vamos pensar que se houver destruição de muitas florestas, nós, seres humanos, estaremos perdidos, porque a gente depende delas, né, para elas trazerem e serem responsáveis pela umidade que faz parte do nosso clima. Então, por enquanto, é só sobre isso, né, até a página 375. Então, hoje, a gente tem como exercício essa página aqui, que é 372 e 373, e também temos, né, um trabalhinho que eu pedi para entregar na data específica que está no plano de estudos. Então, hoje a gente vai fazer esse e vai fazer o trabalho que eu pedi, que são de 20 linhas. E aí vocês deem uma olhadinha lá no plano de estudos. E qualquer dúvida, a tia tá aqui para ajudar vocês. Eu preferi fazer lendo o livro e marcando com marca-texto, que aí vocês me acompanham, tá? É bem simples o conteúdo e qualquer dúvida, a tia tá aqui. Bons estudos e um beijão.